Nós fizemos a sessão de ontem com o tema de uma limpeza específica do delírio da onipotência. É um termo utilizado referente a uma coisa que muitas pessoas, em geral, que estão em caminhos de busca, não reparam a motivação por trás da busca. E tem a ver justamente com uma série de conceitos que foram sendo apresentados já há algum tempo, a partir de diversos tipos de disciplinas, cursos e tudo mais, dizendo que você tem Deus em você, mas no sentido que você é Deus. E também que somos co-criadores. Mas com o Ho'oponopono, nós percebemos claramente que não funciona assim. O que fazemos com o Ho'oponopono? Primeiro, tem o sentimento que chega nos incomodando, chamando a nossa atenção, e nós, a partir desse sentimento, ao repará-lo, pedimos a limpeza. A coisa está nos incomodando, então a gente pede a limpeza. A limpeza, ela acontece em função da gente ter abrido mão de querer resolver as coisas através do raciocínio, através do intelecto, através dos recursos da mente. Então a gente está partindo de um lugar de humildade e reconhecimento de um poder maior sobre nós, que nos orienta, nos inspira e nos salva. Então é importante ter essa compreensão, porque quando a gente olha todas as coisas, todos esses apelos, inclusive em alguns cursos de Ho'oponopono, sempre tem aquele apelo do empoderamento. É uma palavra que diz tudo, no sentido que tu está estudando, está se esforçando para ter o poder. O poder sobre si, o poder sobre os outros. Geralmente não se admite isso, mas é por aí mesmo. E parte desse lugar da vaidade. Primeiro querendo se consertar e depois, ao ver que tem um conteúdo ali que te dá um alento, uma força, tu vai se motivar sempre a partir desse lugar. E a coisa, ela fica se repetindo e a pessoa não sai daquele lugar, porque ela está sempre ocupada mentalmente com técnicas, com protocolos, com uma série de coisas que são passatempos. Então, às vezes, tu acha que tu está no processo de desenvolvimento, mas na realidade tu está só patinando no mesmo lugar. E a coisa realmente não muda, né? Só muda assim o cenário, mas tu está dentro de um padrão circular, no caso. Então, a pergunta aqui do WhatsApp é: como posso fazer a limpeza de um fato que sempre volta a acontecer em minha vida? Então, aí que está, né, a questão do padrão circular. A limpeza se dá, primeiro, em cima, como eu disse, do sentimento. Tem alguma coisa que te incomoda em relação àquele padrão se repetindo. Se vê isso muito em relacionamentos. Tem pessoas que repetem o mesmo tipo de relacionamento, onde ela é vítima ou vitimizadora. E isso é um exemplo bastante comum do quanto que as pessoas sofrem nesses padrões. Então, para mudar, tu precisa pegar o sentimento, esse incômodo, essa sensação de, muitas vezes, de impotência na relação, o sentimento de expectativas, de cobrança,
E em cima disso tu pede a limpeza. Divindade, limpe em mim isso. Isso que me incomoda. Limpe, transmute sua mais pura luz. O processo é esse. Então o início é o reconhecimento. Por isso tu pode usar o sinto muito. Sinto muito por isso. Por não ter prestado atenção que isso estava acontecendo. Mas agora eu despertei. Então aí tu deixa o sinto muito de lado. Tu segue com me perdoe, me perdoe, me perdoe por não ter prestado atenção. Me perdoe por não ter tido a consciência de que isso estava acontecendo. Me perdoe. Aí tu continua na sequência. Eu te amo memórias. Te amo pela oportunidade que vocês estão me dando de eu reconhecer o incômodo e pedir a limpeza. E assim eu me liberto e liberto vocês também. Liberto vocês no sentido de que vocês não têm mais o comando sobre mim. E aí é que eu me liberto. Mas quem é que faz o trabalho de limpeza? É a divindade. Mas, para a divindade chegar, atuar e limpar, precisamos sair do caminho. Porque geralmente nós é que estamos querendo resolver as coisas, através do nosso próprio esforço, através do nosso conhecimento, nosso poder. Então, a limpeza, ela lida com esse aspecto que estamos falando, dessa prepotência, dessa soberba, onde a pessoa está buscando uma capacidade maior em relação ao que ela sentia antes, em relação ao próximo, e assim por diante. Então a motivação está partindo sempre de um lugar de ausência de alguma coisa que ela imagina que está faltando para ela. Então, o padrão ele vai continuar se repetindo. Então aí é que se limpa o fato que fica se repetindo na sua vida. Pode colocar as perguntas aqui. Então, esse aspecto é o que tem se visto há bastante tempo e ficou mais exacerbado nesses últimos 15, 20 anos em função das facilidades que a sociedade nos tem proporcionado em termos de comunicação, em termos de acesso à informação. Então o apelo é maior e mais forte e a promessa é também mais forte. Então a pessoa ela acha que ela pode negociar com aquilo que está propondo algo para ela, mas não tem como negociar e ganhar, porque tem uma troca. Então a limpeza precisa ser sempre em cima do incômodo, porque aí tu vai ver o que está chegando para ti como uma solução, não é necessariamente uma solução, mas uma porta para uma prisão. Então a pessoa, para ter esse discernimento, ela precisa realmente desenvolver essa questão da limpeza. Ok? WhatsApp pergunta: é normal no começo da prática ficar deprimida? É possível que sim, quando se tem altas expectativas em relação às coisas, né? Então é importante entender que as expectativas, as exigências, as cobranças de nós mesmos tomam bastante tempo e energia. E quando as coisas não começam assim, ter uma sequência de resultados positivos, a pessoa pode ficar decepcionada. Mas aí é sempre aquela questão que a motivação está partindo de um lugar de percepção de ausência de alguma coisa boa, no caso. Então tu está reforçando a ausência daquilo e não sai do lugar. Então, a motivação que vem dessa parte egóica nossa, de querer se melhorar, se consertar, ela nunca tem uma realização plena, porque
essas memórias no ego, elas precisam de manter situações de aflição na busca, porque é como elas se alimentam. Elas se alimentam do sentimento, das emoções geradas ali nas situações aflitivas e de estresse. Então elas podem te levar até um determinado lugar onde tu começa a se ver e ter uma compreensão, uma aparente melhora. Mas, um pouquinho mais na frente, vem a autossabotagem, que é a sabotagem das memórias, justamente porque elas não querem se enxergar. Tá bom? Então, Nina, qual a melhor maneira de limpar determinado incômodo? Quando tu percebe o incômodo, tu pode utilizar as 4 frases, que é a base. Então, o incômodo vem, a coisa está te incomodando, tu olha para aquilo e diz, eu te amo, eu te amo. É o reconhecimento de que aquilo está se manifestando, está querendo se instalar em você. Então, tu usa, eu te amo, te amo, te amo, e aguarde um pouquinho. Se a coisa procurar se fortalecer, crescer em você, aí faça a sequência. Te amo, te amo. Me perdoe. Sou grato, te amo, te amo. É importante o reconhecimento daquilo. Aquilo está chegando como um apelo, é um convite. Então é importante reconhecer que é algo de fora, está querendo penetrar e criar um alvoroço em você. Às vezes o apelo parece interessante, porque tem a ver justamente com esse aspecto do empoderamento, de aprender ou descobrir um segredo, ter uma capacidade maior. Então isso é a motivação que faz com que a pessoa, às vezes, ela entre num labirinto de confusão. Porque o convite sempre vem através de uma sedução mental nesse sentido. Então, sentiu, primeiro te amo, te amo, te amo. Se tu percebe que a coisa está ficando mais forte, aí tu pode usar uma das outras ferramentas para apaziguar, para cortar logo a interferência. Tu pode usar gota de orvalho. Gota de orvalho. Acalma tudo. Ou, uma coisa mais específica, tu pode usar a petição divino criador, principalmente quando envolve uma outra pessoa ou pessoas. Então é o divino criador que te dá o alicerce para uma limpeza mais abrangente, que vai até o início, até a origem de todo o processo do padrão. Nina continua. Tenho sonhado com praticamente todas as pessoas que passaram pela minha vida. Será por causa da prática? Sim, é possível, porque desculpe, tu está acessando registros que muitas vezes não estavam bem guardados. E esses registros, eles têm uma carga de sentimento vinculado a um passado, é uma recordação. Recordação, é uma gravação, é a memória. Então, quando tu percebe isso, através da limpeza, destaque aquilo e faça a limpeza em cima daquilo. Tá? É simples, é só pedir, divindade, limpe em mim isso que está me incomodando. Tá? No e-book gratuito tem a orientação de como fazer. E tu pode aprender umas coisas bem interessantes nisso aí. O link está na bio. Lembrando aqui, a Scar está me lembrando que o link está na bio, aqui no Instagram. Tá? Só subir ali e tu vai ver. Tem vários acessos através do site principal, que é o soubem.com. Lá no WhatsApp, só um minuto aqui. Sou terapeuta e gostaria de usar o Ho'oponopono em meus pacientes. É possível? O curso que nós estamos montando, que é o desenvolvimento natural do curso que temos lá atualmente, ele trata mais especificamente essas questões dos terapeutas.
porque é importante você ter uma base no Ho'oponopono para poder lidar com aquilo que a pessoa traz para ti. É importante entender que quando tu está lidando com uma pessoa, tu não está lidando só com ela, tu está lidando com toda uma sequência de família, ancestrais, antepassados, toda uma cultura, tem uma série de acompanhantes também a nível espiritual. A gente diz, são memórias que circulam e que acompanham famílias. Então, isso é bastante desgastante para o terapeuta que não tem consciência disso. Requer cuidado também em termos das técnicas que tu está utilizando. Hoje em dia tem muita coisa aí que criam aberturas no seu campo, através do qual coisas não muito positivas chegam e podem criar uma bagunça na tua vida. Então requer muito cuidado, muito cuidado. Mesmo que a pessoa não acredite, não tenha uma experiência desse sentido espiritual, ela vai sofrer as consequências. E é importante ela ter consciência dessas possibilidades. Tá? Então, esse curso ele vai estar lidando com isso. É uma coisa simples de se fazer, mas precisa desse zelo, desse cuidado. Como a Scar está dizendo, baixa o e-book na bio aqui no Instagram. Bom, a Nina continua, o Ho'oponopono faz diferença. A gente não entende o processo, mas com certeza funciona, sim. A questão do querer entender, se for para tu entender, tu vai entender um pouquinho mais na frente. Mas a princípio a motivação não é essa, né? Embora o ego queira saber o porquê, queira culpar, ver a origem das coisas. Mas aí que tá, tu precisa ter abertura para permitir que a divindade revele isso para ti, se for para tu saber. O processo é esse. Parte desse lugar da humildade. E isso aí está se referindo justamente à limpeza desse delírio da onipotência. A pessoa achar que, em função do que ela estudou, do certificado, da qualificação que ela tem, que ela está num lugar onde ela tem um controle, um poder sobre expressões disso tudo que vivenciamos. O fato é que tem um monte de coisa que circula em nossa volta que tem poder e pode interferir bastante. E tem essa intenção de interferir porque se alimenta da ansiedade da pessoa, dos sentimentos. Quanto mais confusão, melhor para essas coisas. Tá? São memórias muito antigas, às vezes, que tem a ver com conceitos, com ideologias e assim por diante, e chega para criar um alvoroço. Porque é no alvoroço que a gente sente medo, sente aflição, sente culpa, raiva. Tudo isso é alimento para essas coisas, memórias. Vê lá, identifico que tem muitos pensamentos ruminantes sobre questões do trabalho. Pois é, memórias tendem a ser seres ruminantes. Sobre questões do trabalho, demandas não resolvidas e não resolvidas. O que me deixa apreensiva e preocupada. Como limpar essas memórias? Em primeiro lugar, tu já pegou isso para ti quando tu diz assim, o que me deixa apreensiva e preocupada. Então, use aquela ferramenta, quem sou eu que se sente apreensiva e preocupada? Quem sou eu? De imediato, tu vai provocar uma separação, um desligamento daquelas memórias que curtem e ficam se expressando desse jeito. Estou apreensiva, estou preocupada. Tudo isso é memória. Então a limpeza começa aí. Tá? Corta essa identificação com as memórias que se preocupam e que se sentem apreensivas. Tá? Isso aí não é
naturalmente seu. Isso é coisa de memória. Por quê? Ela está gerando esses sentimentos e se alimentando disso. É importante entender esse aspecto. Aí no caso de que tipo de limpeza, qual ferramenta, dê uma olhada lá no e-book, tem várias ferramentas. E como eu falei, as 4 frases elas lidam com o básico das coisas, e a petição divino criador é a mais efetiva em termos de pessoas, relacionamentos, situações desse sentido. Grato pela pergunta. Outra pergunta do WhatsApp. A meditação subindo ao portal é inspiração sua? Não, é uma... Tem um monte de meditações de enraizamento de diversos lugares no mundo. Né? E essa eu ouvi muitos anos atrás. Depois eu vi correspondências com ela. Tem Theta Healing, como é que é? Cura com Theta, né? Theta Healing, como dizem aqui. Só que é uma variação, tem uns elementos semelhantes. Também o One Command, da Sarah Lovejoy, que foi me chamou a atenção por essa determinação que tu afirma, de que tu não sabe o porquê e o como determinada coisa está acontecendo, ou a solução está chegando. Nesse caso, a gente utiliza eu desconheço o porquê e o como, a limpeza está acontecendo. Eu desconheço o porquê e o como ela acontece. Eu só sei que é assim agora. E me sinto plenamente atendido, abençoado. Então, a proposta do Ho'oponopono é deixar Deus fazer. A divindade é que faz, não você. Tá? Todas as outras disciplinas, embora muitas delas falem, tu está direcionando energia, está fluindo através de você, o fato é que tem um aspecto do ego ali fazendo. E com a subida ao portal, isso não tem como se afirmar do mesmo jeito que essas outras disciplinas, ou até do Theta Healing. E isso ficou claro logo nas primeiras sessões, lá por 2008, quando começamos a fazer essa meditação, que veio para mim. Aí posso dizer que foi uma inspiração, orientação vinda do meu Almakua, meu anjo da guarda, dizendo: faça, utilizando da pilastra da paz do eu. O que é essa ferramenta pilastra da paz do eu? É um tubo de luz, uma ligação com a divindade, que tu, no pensamento, tu coloca isso sobre você, ou tu pode direcionar para uma pessoa, lembrando que a limpeza é sempre em você. Então, quando tu direciona para alguém, tu está direcionando para aquele registro que tu tens daquela pessoa na tua mente. Tá? Então, a limpeza é em você, sempre. E é uma maneira de se proteger de interferências de tudo que é tipo. Então, quando a gente faz a subida, estamos passando por, podemos dizer, são planos de expressão espiritual. Então, ali nesses planos tem uma série de memórias, expressões divinas, muitas vezes de cunho bastante negativo. Só que na subida, essas coisas elas não têm como penetrar esse tubo de luz e chegar em você. Então, na sequência, tu percebe claramente que está mudando uma frequência, até tu chegar nesse lugar que chamamos de o portal, que é o presente, é a percepção do agora, do presente. E nesse lugar, temos a condição de olhar tudo a partir de um ponto de vista de desapego, e sem essa coisa de utilizar dos recursos, do conhecimento guardado em nós para resolver questões.
uma coisa que o Dr. Len fala é que se a gente depende do raciocínio e do intelecto, nós estamos manejando as coisas. As memórias elas só têm a capacidade de manejar as coisas, em função do aprendizado, do conhecimento pregresso, acumulado. Mas a solução ela só se apresenta pela inspiração. E a inspiração ela vem desse aspecto divino em nós, que é, no caso, o alma cua. A gente tem essa conexão. A divindade ela nos inspira através do nosso alma cua. Então, é importante entender isso e perceber que é uma inspiração nesse aspecto de proteção. Mas a meditação em si é uma meditação conhecida. Essas meditações de enraizamento sempre têm essa visualização de se atravessar camadas de estrata na Terra, passando por minerais preciosos, ouro, até chegar no centro da Terra. E se ligar num cristal, o cristal simboliza, representa tudo do qual o nosso corpo é feito. Então é a ligação do corpo com a Terra. Então, a partir dali, daquele lugar, nós temos a condição de lançar o pensamento e estar no presente fazendo a limpeza de uma forma consciente. Mais alguma coisa? Scarlett colocou que o e-book é gratuito, é só baixar aqui na bio. Às vezes as pessoas perguntam se é para comprar o e-book. Não, o e-book é gratuito, é uma leitura fácil, mexe, porque ela está tocando em coisas que muitas vezes nós não queremos olhar, mas oferece um meio de lidar com essas coisas e resolver os problemas. Livro mesmo pago, nós temos esse aqui, que é Ho'oponopono Portal. O que houve? Físico, né? É livro físico. Físico. É esse aqui. Ho'oponopono Portal Descoberta do Ser, que são relatos, depoimentos, a prática nossa aqui no Brasil, a partir de um pedido do Dr. Len, que ele fez para mim, de divulgar as coisas aqui, divulgar o que ele estava me passando. Então eu tenho feito isso. Esse livro é o primeiro passo para a pessoa ter uma compreensão um pouco mais ampla do que é a prática do Ho'oponopono. Porque houve um desdobramento, então tem diferença em relação ao que existe lá no limite zero, que é o ponto de partida para a prática. Só que isso aqui oferece soluções e clareia muita coisa em termos da prática em si. Ok. Andressa, ok. Nina está dizendo, pratique o Ho'oponopono, vale a pena. Lembrando que pedimos, pratique conforme nós ensinamos ali no e-book, tá? Para evitar complicações e problemas maiores em função de uma prática equivocada. Ok, Manuel. Boa noite, boa noite. Deixa eu só tirar aqui o texto na minha frente. Então aguardo perguntas aqui, a gente ainda tem um tempo. Uns 20 minutos ainda para continuar. Gostaria de estar fazendo no YouTube, mas deu alguma... Botei um aí do WhatsApp. É o quê? Tem mais WhatsApp? Tá. Só que ainda não apareceu o Scarlett.
ter subido. Será que subiu? E agora nem desce. Deixa eu ver. Só um minutinho, por favor. Estou procurando aqui na minha tela. Adri Santos. Não, a última era meditação subida ao portal Inspiração Sua. Essa foi a última que eu tenho aqui do WhatsApp. Tem muitas perguntas. É o quê? Bom, o eu não sei se é Jorge de Brito, pergunta como limpar as crenças em relação à vida financeira? Pois é. O Dr. Lena, ele diz que insuficiência financeira, escassez, tem a ver com crenças na escassez e na insuficiência. A pessoa ela esquece que estamos aqui para viver uma vida de abundância e prósperos, conforme o que nós nos propomos viver. O problema é que a preocupação em relação ao dinheiro promove uma fixação de um padrão, justamente de escassez. Então, quanto mais a pessoa fica com a preocupação, mais ela afirma o padrão de escassez. Então, o importante é utilizar de algumas ferramentas como o colibri para cortar o padrão. Quando tu usa o colibri, ele entra com uma vibração de abundância, de vício de vida, de alegria e gratidão. É importante ser grato. Geralmente a insuficiência financeira tem a ver com uma dificuldade da pessoa em compartilhar daquilo que é justamente o que está faltando para ela. No caso, dinheiro. Mas quando tu faz circular, mesmo R$1, 10 centavos, o que seja, isso já dá início ao processo de restauração do padrão de abundância na tua vida. Precisa fazer o dinheiro circular mesmo. Reconhecer que o dinheiro ele é abundante, não tem uma limitação. A limitação tem a ver com uma percepção. Lógico, tu está trabalhando, está recebendo pelo teu trabalho, tem um valor específico que tu precisa administrar para pagar as tuas contas, pagar as coisas que tu precisa para viver. Então, e sempre separando uma parte para poupar, para investir, para te dar um retorno. Então, o dinheiro ele precisa ser respeitado, considerado, amado, de uma forma que ele queira estar contigo, queira se multiplicar contigo. Então é importante não entrar na preocupação. Será que eu vou conseguir pagar isso? Puxa, eu quero tanto comprar aquilo, mas não estou conseguindo. Olhe o que tu está vibrando negativamente em termos do esforço que é necessário para ter aquilo, ou que tu não merece, ou não tem a condição. Então, esse não ter é o que vai firmando o padrão indesejável, no caso. Então, é importante se ligar, o colibri, agradecer a tudo na tua vida, abençoar tudo, mostrar respeito, admiração por coisas que tu vê que são bem feitas, que são profissionais, que tem uma beleza na maneira de se expressar, de ser. Quanto mais tu abençoa essas coisas na tua vida, mais tu está vibrando gratidão e mais tu está determinando para ti abundância. Precisa manter essa linha de pensamento e cuidado e respeito pelo dinheiro para poder ser
mais e mais abundante, próspero, monetariamente. Tá? Então no e-book nós temos uma orientação ali sobre isso. Dá uma olhadinha lá. Tá? Emanuel pergunta, começou a que horas? Começamos às 21 horas. Avisa que vai ficar gravado. Isso aqui fica gravado aqui no IGTV. No IGTV, tá? Tá ok, Gel? Eu repeti a pergunta aí. Tu repetiu a pergunta? Tá. Esse cara perguntou, quanto a 108 vezes, se a pessoa se sente confortável, pode continuar? Olha, 108 vezes não é Ho'oponopono. Se tu está se sentindo confortável, é porque está te acalmando em função de um ritmo, de um mantra, mas o propósito do Ho'oponopono não é esse. O Ho'oponopono é tu reparar que tem a interferência, o incômodo e pedir a limpeza. Ponto final. Tu não precisa ficar repetindo dezenas de vezes as frases. E nesse caso, 108 vezes, mesmo dentro de algumas culturas ser considerado um número sagrado, isso aí é tudo conceito, é crença. Então é importante entender que é simples. Zele pelo simples. Não busque efeitos, não busque resultados. Busque simplesmente a limpeza. E a partir dessa atitude, as coisas realmente começam a mudar para melhor. E pela inspiração, tu vai entender o que está acontecendo e o que tu pode fazer para ter uma melhora substancial na tua vida. Ok. Andressa? Epa, só que não está vendo aqui. Ok. Como a Andressa pergunta, como se usa o colibri para quebrar padrões? A quebra do padrão vem assim, percebeu, chama colibri, a coisa já muda. Por quê? Porque tu, de forma consciente, assumiu as rédeas da situação. Tu chamou o colibri. Tu está consciente, tu viu, puxa, está acontecendo isso, colibri. Tu está invocando aquilo para chegar e limpar aquela situação. É uma expressão divina, é da divindade mesmo chegando para modificar o padrão, para melhor. Porque o colibri ele expressa isso, esse tipo de limpeza. Ele vai varrendo as coisas que não lhe convêm. Muda tudo. Então, como tu diz aqui, quebra padrões. Sim, pode quebrar padrões. Lava, limpa, transforma padrões. Uma pergunta aqui da Adri, quanto mais tenho limpado, mais sinto o que me incomoda e angústia. Como se estivesse como se estivesse sendo atacada. Seria o que se chama de catarse? Pode ser. Outro termo é quimicalização. Pode se manifestar através de uma desintoxicação no físico e no emocional. E pode entender como catarse. Geralmente a catarse, no sentido positivo, tu sente um alívio. Agora, se tu está sentindo o incômodo e angustiada, é porque está tendo uma resistência a abrir mão do padrão. É importante entender isso e perceber que tu precisa estar mais consciente.
e fazendo a escolha por você, e não as memórias escolhendo por você. Tá? O trabalho é esse mesmo, é de despertar para essa psicologia, e entendendo que tu precisa colocar nas mãos da divindade para limpar essas coisas, e que não depende do teu conhecimento, do teu poder. Não, só precisa sair do caminho e deixar a divindade realmente mudar as coisas. Tá? Então, se tu se sente sendo atacado é porque tem memória resistindo e querendo sabotar o processo. Então isso aí já é um alerta para o fato que a limpeza está acontecendo, mas tu precisa se manter na paz, e a gente se mantém na paz pedindo a limpeza desses aspectos que são mais enraizados e mais difíceis mesmo de aturar. Peça limpeza, peça limpeza. Ok, é comum depois de algum tempo a ferramenta perder o efeito, como se a ferramenta não funcionasse depois que vira hábito mental? Sim, é possível. As que continuam sempre são as 4 frases, as petições, né, como Divino Criador. Essas realmente não tem como tu deixar de utilizar ou achar que perderam a força. Não. Agora, as outras é possível sim que a sintonia inicial que tu teve com elas fique mais branda, e aí não tem o mesmo efeito. E aí também é porque tu já não tem a mesma necessidade daquela ferramenta. Tá? Então é uma questão de autoconhecimento. Respeitar, se respeitar, entender que tudo bem, já correu, fez o seu trabalho, e agora chegou a hora de abrir mão. Não dá para a gente ficar segurando as coisas e achando que dá para carregar tudo até a linha de chegada. Não. O ideal é ir se desvencilhando e mantendo sempre o prumo e utilizando aquilo que é o mais objetivo e simples possível. Eu sei que tem centenas de ferramentas atualmente, mas muita coisa é devaneio, que deu na telha, como se diz, e fica bem complicado. O ideal é se ater àquilo que a tua prática mostra que tem cabimento para ti, e descarta o que não convém mesmo. Tem muita coisa que é entretenimento, é interessante, mas não precisa. Eu, sinceramente, eu acho que tem coisa demais. Mas é legal que tu tá com essa percepção. Isso mostra que tu se sente responsável pelo que tu está fazendo. Isso é bom. Eu faço só até me sentir mais leve, diz a Nina, em relação ao incômodo, sem contar o número de vezes. É isso aí, é isso aí. Não precisa ficar com um medidor e fazendo uma avaliação da limpeza em si. O importante é pedir a limpeza e aguardar. Lembrando que segunda-feira, agora, a gente tem a nossa sessão de EFT. Nós fazemos essas sessões 4 vezes ao mês para assinantes colaboradores. Então, se você quer participar, ao ser colaborador, tu tem acesso a essas 4 sessões, né, por mês. São sessões exclusivas, fechadas para assinantes. E essas sessões elas ficam registradas na área de membros, junto com as sessões das terças-feiras e essas reuniões das quartas-feiras. Então, tem bastante conteúdo. A gente tem
guardado essas sessões lá na área de membros desde 2018, essa fase nova. Então, tem bastante coisa para rever, aplicar a subida ao portal, a limpeza que fizemos naquela ocasião, e dá para tirar bastante proveito desse material. E é uma colaboração que nos ajuda na manutenção disso tudo, porque tem custos, né, de servidor, provedor, hospedagem, tudo isso a gente precisa de um auxílio, e tudo isso é muito bem-vindo, essa colaboração, tá? Porque ajuda para quem está chegando, assim como vocês chegaram através da sessão gratuita, e ali muitas vezes logo de cara se resolveu algumas questões, né? Te amo, sou grata, diz a Scarlett. Ok. Mais 5 minutinhos. Alguma coisa a falar? Pode colocar aqui. Que no Instagram corta, depois de 1 hora, corta a transmissão. Avisa que está chegando agora, que vai ficar nada. Scarlett, lembrando que essa gravação ela fica aqui no. Como é que é? IGTV? IGTV. IGTV. Fica aqui o registro, tá? Para quem não conseguiu. Quem entrou agora, é só dar uma olhadinha ali que tu vai ver desde o início. Tem umas perguntas bem legais e interessantes, e é por isso que eu gosto dessas reuniões, porque sempre vem uma coisa importante, né? E o tema de hoje foi justamente a importância de se dar conta de que esses tempos, como eu falei, de 15, 20 anos, a motivação é uma de buscar um poder, buscar aquela coisa da pessoa não reconhecer a importância de ser humilde perante a divindade, né? Que nós não temos todo esse poder que é propagandeado por aí, de que somos co-criadores, que nós temos essas capacidades. Isso aí é por onde entram interferências sérias. Então, requer bastante cuidado, tá? A Nina diz: gratidão, vou ver se consigo pegar o e-book. Se não conseguir aqui na bio, vai lá no soubem.com, clica no link que tu baixa o e-book lá, tá? Como faço para pedir a limpeza, Dani? A limpeza é a todo e qualquer momento, tá? Sentiu o incômodo, é como está lá no e-book. Sentiu o incômodo, reconheça que o incômodo, a interferência se apresentou, e tu pede a divindade. Divindade, limpa em mim isso que está me incomodando. E tu pode usar um simples te amo, eu te amo, como reconhecimento daquilo se apresentando, com convite, com apelo, para tu participar daquilo. Diga não. E o melhor não é justamente dizer eu te amo. E com esse te amo é a chave para a divindade chegar e limpar aquilo, não deixar aquilo entrar e te prejudicar. Tá? Deixa eu ver aqui. Agora, tem alguns assuntos específicos que tu pode pedir a limpeza lá, conforme as instruções que estão no e-book, tá bom? É porque existem pessoas que é tão fácil sentir Deus nelas, e outras ativa todas as nossas sombras. Aí depende de onde tu está colocando o teu foco. Tá? Como eu disse, tem apelos diversos. Todos nós temos uma formação. Passamos por momentos de dor, de medo, de raiva, de culpa. E são a partir desses lugares de dor que fazemos escolhas. Quando eu digo fazemos, são as memórias que compõem o ego, que fazem as escolhas por nós. A partir desses lugares de dor, de deficiência, de insuficiência, de vitimismo, o que seja. Então, quando tu entende isso, como funciona essa psicologia do ser humano,
e uso dos recursos que oferecemos, aí tu vai tendo uma compreensão melhor para a vida. Tá? E aí tu começa a apreciar pessoas que têm essa sintonia melhor, maior com a divindade. Timagóia se encontraria com Dr. Len hoje, que ele perguntaria. Eu tenho uma pergunta, eu fiz, mas não foi a resposta que eu estava aguardando. E tinha a ver com foi uma questão política que ocorreu uns anos atrás, e que foi quando ele cortou o contato comigo, com outras pessoas com as quais ele estava tendo uma relação bastante assim, de professor com estudante e tudo mais. A organização que determinava os cursos e tudo mais, ela decidiu controlar a divulgação. Tudo bem, direitos autorais e tudo mais, tem todos esses direitos, a gente respeita, mas a coisa foi feita de um jeito bastante brusco e mostrou uma falta de discernimento no caso, né, na minha opinião. E eu falei isso para ele, e ele deu uma resposta que não ecoou bem, mas foi coisa do momento, e eu coloquei isso no livro, e é algo que tem a ver com a minha experiência com o Ho'oponopono, e foi boa porque a gente expandiu isso de uma outra forma e com uma outra compreensão, sem essa politicagem toda. E percebi, tive contato com outras pessoas que passaram por coisas semelhantes, e a gente viu que não está dentro do que a Morna Simeona ensinava, mostrava que era limpeza. Mas, tô aí, limpei. Deixa eu ver mais uma coisa. Ok? Então vamos concluindo. Gratidão aí pela presença de vocês. Lembrando, essa gravação fica aqui, vocês podem rever depois. E eu vou pegá-la e colocar no YouTube, porque hoje a gente teve alguma restrição aqui técnica e não funcionou. Agradeço aí. Tudo de bom a todos, uma boa noite, e a gente se vê segunda-feira. Alguma coisa, Scarlett? Não? Tá ok. Gratidão. Boa noite, tchau.